O empresário japonês estava em pânico total. 50 milhões em risco, reunião crucial, e o tradutor havia sumido. Quando tudo parecia perdido, a faxineira se aproximou e disse algo em japonês que mudou tudo para sempre. A manhã começou como qualquer outra na Torre Empresarial Santos, mas às 8h45 tudo desmoronou. Hiroaki Tanaka desceu do carro executivo que o trouxe direto do aeroporto, ajeitou o terno impecável e olhou para o prédio de vidro espelhado que se erguia à sua frente. Não era qualquer empresário. Era o presidente da Sakura Corporation, uma gigante japonesa que estava prestes a investir 50 milhões de reais na maior parceria comercial que aquela empresa brasileira já havia sonhado. Wagner Almeida, diretor-geral da Almeida em Associados, suava frio enquanto checava o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. O encontro estava marcado para as 9 da manhã e era impossível adiar. Os concorrentes estavam de olho, esperando qualquer deslize para roubar o negócio do século. Tudo tinha que sair perfeito. Absolutamente tudo. "Rodrigo, cadê o Marcelo?" Wagner gritou para o gerente de projetos que corria de um lado para outro com uma pasta debaixo do braço. "O japonês já está subindo!" Rodrigo parou no meio do corredor com aquela cara de quem tinha uma bomba para explodir. "Wagner, temos um problema sério. O Marcelo não vem." "Como assim não vem?" "Ele é o nosso tradutor oficial. Contratamos ele especificamente para hoje. A esposa dele teve complicações no parto durante a madrugada. Ele está no hospital e não consegue sair de lá." O silêncio que tomou conta do corredor foi pesado como chumbo. Wagner sentiu o mundo girar. 50 milhões de reais dependiam daquela reunião, e agora estavam ali, uma das maiores empresas do país, sem ninguém que falasse uma palavra de japonês. "E agora, Wagner? O que a gente faz?" Rodrigo perguntou, vendo o desespero crescer no rosto do chefe. "Liga para todas as empresas de tradução da cidade. Agora. Já." "Já tentei. É muito em cima da hora. Ninguém tem tradutor de japonês disponível para hoje." Nesse momento, o elevador se abriu no 23º andar e Hiroaki saiu acompanhado de seu assistente pessoal. Caminhava com aquela postura elegante típica dos executivos japoneses, mas havia algo nos olhos dele que mostrava seriedade total. Aquele homem não estava ali para brincadeira. Wagner correu até a recepção, forçando o sorriso mais falso da vida. "Senhor Tanaka, seja muito bem-vindo à nossa empresa." Hiroaki fez uma reverência educada e respondeu em japonês. "Muito obrigado pela recepção. Estou ansioso para a nossa reunião." Wagner sorriu e acenou, fingindo que havia entendido alguma coisa, mas por dentro estava entrando em pânico total. O japonês falou mais algumas frases, provavelmente perguntando sobre horários e procedimentos, mas tudo que Wagner conseguia fazer era balançar a cabeça e continuar sorrindo. "Rodrigo!" ele sussurrou desesperado. "Faz alguma coisa. O homem está falando e eu não entendo nada." A situação ficou ainda mais constrangedora quando Hiroaki começou a falar mais rápido, gesticulando em direção aos documentos que trouxe na pasta. Era óbvio que ele estava perguntando coisas importantes, mas a comunicação estava completamente impossível. Outros funcionários começaram a se juntar no corredor, todos presenciando o desastre que estava se formando. A secretária Patrícia tentou usar o tradutor do celular, mas as frases saíam sem sentido. O gerente financeiro Cláudio sugeriu chamar alguém do consulado japonês, mas não daria tempo. "Gente, isso é uma catástrofe", Wagner murmurou para a equipe. "A gente está perdendo o maior negócio da nossa história por falta de comunicação." Foi nesse momento de desespero total que Lúcia apareceu no final do corredor. Ela empurrava o carrinho de limpeza, usando o uniforme azul simples que todas as funcionárias da equipe de manutenção vestiam. Tinha uns 40 e poucos anos, cabelos presos num coque despretensioso, e aquele jeito humilde de quem trabalha em silêncio sem incomodar ninguém. Lúcia observava a confusão com curiosidade. Via o empresário japonês falando cada vez mais alto, Wagner suando como se estivesse numa sauna, e toda a equipe em pânico. Ela parou de limpar e prestou atenção no que estava acontecendo. "O que houve, dona Lúcia?" perguntou Carla, a outra faxineira que trabalhava no mesmo andar. "Parece que eles estão com problema de comunicação com o japonês." Lúcia respondeu baixinho.
O homem está perguntando se a reunião vai começar no horário e se os documentos que ele trouxe estão na ordem correta para a apresentação. Carla olhou para ela espantada. Como você sabe disso? Porque eu entendi o que ele falou. A informação demorou alguns segundos para processar na cabeça de Carla. Espera aí. Você entende japonês? Entendo sim. Carla quase derrubou o balde de água. Lúcia, você precisa falar com eles. O pessoal está desesperado. Mas Lúcia hesitou. Conhecia bem o ambiente daquela empresa. Sabia como os executivos tratavam as funcionárias da limpeza. Para eles, faxineira era invisível. Alguém que só servia para limpar e não opinar sobre nada. Quantas vezes ela havia tentado ajudar com alguma coisa e foi ignorada ou tratada com desprezo? Carla, você acha que eles vão me ouvir? Eu sou só a faxineira. Lúcia, esquece isso agora. Eles estão perdendo milhões. Qualquer ajuda vai ser bem-vinda. Mesmo assim, Lúcia se aproximou devagar, empurrando o carrinho. Wagner estava tão desesperado que nem notou quando ela parou ao lado dele. Com licença, Sr. Wagner, ela disse baixinho. Wagner se virou irritado, como se alguém estivesse atrapalhando a crise. Agora não, Lúcia. Estamos com um problema sério aqui. Eu sei, senhor. É por isso que vim falar. O senhor japonês está perguntando se... Lúcia, por favor, não é hora para isso. A gente precisa de um tradutor profissional, não de... Ele parou no meio da frase, porque naquele exato momento, Lúcia se virou para Hiroaki e disse em japonês perfeito: Senhor Tanaka, peço desculpas pela demora. Houve um problema com nosso tradutor, mas posso ajudá-los a se comunicar. O silêncio que se instalou no corredor foi absoluto. Todo mundo parou de se mexer. Wagner ficou com a boca aberta. Rodrigo deixou a pasta cair no chão. Patrícia largou o celular. Até Hiroaki parou de falar e olhou para Lúcia com uma expressão de surpresa total. Você fala japonês? Hiroaki perguntou em sua língua nativa, ainda não acreditando no que estava ouvindo. Falo sim, Lúcia respondeu fluentemente. E entendo que o senhor está com pressa para começar a reunião. Posso ajudar a traduzir? A reação de Hiroaki foi imediata. Ele sorriu pela primeira vez desde que chegou ali, claramente aliviado por finalmente encontrar alguém com quem pudesse se comunicar adequadamente. Isso seria maravilhoso, ele disse em japonês. Estou muito preocupado com os horários e preciso confirmar alguns detalhes antes de começarmos. Lúcia se virou para Wagner, que ainda estava em choque. Senhor Wagner, o senhor Tanaka quer saber se podemos começar a reunião agora e se os documentos dele estão organizados da forma que vocês esperavam. Wagner piscou várias vezes, tentando processar o que estava acontecendo. A faxineira, a mulher que ele via todos os dias limpando as salas sem nunca prestar atenção nela, estava falando japonês fluente com o cliente mais importante da história da empresa. Lúcia, ele gaguejou. Você realmente fala japonês? Falo, Sr. Wagner. Posso ajudar vocês se quiserem. Hiroaki percebeu que havia alguma hesitação no ar e disse em japonês: Há algum problema? A senhora pode me ajudar com a tradução? O Sr. Tanaka quer saber se há algum problema. Lúcia traduziu imediatamente. Ele está disposto a começar a reunião quando vocês quiserem. Wagner olhou ao redor. Toda a equipe estava boquiaberta. A solução para o maior problema do dia estava bem ali na frente deles, vestindo o uniforme de faxineira e empurrando um carrinho de limpeza. Era como se um anjo tivesse aparecido no momento exato em que tudo parecia perdido. A revelação de que Lúcia falava japonês fluente deveria ter resolvido todos os problemas, mas na verdade criou um novo tipo de tensão no ar. Wagner ficou parado por alguns segundos, processando a situação bizarra que estava vivendo. Como era possível que uma faxineira soubesse um idioma que nem os executivos da empresa dominavam? Espera aí, Rodrigo se intrometeu, olhando Lúcia de cima a baixo com desconfiança. Você realmente fala japonês ou só sabe algumas palavrinhas básicas? Lúcia manteve a calma, acostumada com esse tipo de questionamento. Falo fluentemente, Sr. Rodrigo. Morei no Japão por alguns anos. Morou no Japão? Patrícia riu de forma debochada. E como uma faxineira foi parar no Japão? Hiroaki observava toda aquela discussão sem entender uma palavra, mas percebia pela linguagem corporal que havia uma tensão estranha no ar.
Ele se dirigiu novamente a Lúcia em japonês. Desculpe a pergunta, mas por que essas pessoas parecem surpresas com o fato de você falar nosso idioma? Wagner viu o japonês falando e ficou ainda mais nervoso. O que ele está perguntando, Lúcia? Ele quer saber por que vocês parecem surpresos com o fato de eu falar japonês. Porque é estranho mesmo. Cláudio, o gerente financeiro, se manifestou pela primeira vez. Faxineira falando japonês? Isso não existe. Lúcia respirou fundo, sentindo o peso do preconceito que conhecia tão bem. Senhor Cláudio, eu posso falar vários idiomas. Isso não tem nada a ver com a minha profissão atual. Vários idiomas? Wagner repetiu, como se estivesse ouvindo a coisa mais absurda do mundo. Que outros idiomas você fala? Inglês, espanhol, mandarim básico e japonês fluente. O corredor ficou em silêncio novamente. Era como se Lúcia tivesse dito que sabia voar ou tinha superpoderes. Na cabeça daqueles executivos, não fazia o menor sentido uma pessoa com esse nível de conhecimento estar trabalhando como faxineira. Hiroaki estava ficando impaciente. Olhou o relógio e disse em japonês: Sinto muito interromper, mas temos um cronograma apertado. Poderíamos começar logo a reunião? O Sr. Tanaka está perguntando se podemos começar a reunião. Lúcia traduziu. Ele tem um cronograma apertado. Wagner balançou a cabeça, tentando se concentrar no que realmente importava. Certo, certo. Lúcia, você tem certeza que consegue fazer a tradução da reunião toda? São documentos técnicos, contratos complexos. Tenho certeza, Sr. Wagner. Mas espera aí, Rodrigo insistiu. Como a gente vai confiar numa pessoa que nunca fez isso antes? E se ela errar alguma tradução importante, a gente pode perder o negócio por causa de mal-entendido. Lúcia olhou para Rodrigo com uma paciência que impressionava. Senhor Rodrigo, o senhor prefere tentar com alguém que fala o idioma ou cancelar a reunião? Era uma pergunta simples, mas que colocou toda a situação em perspectiva. Wagner percebeu que não tinha escolha. Era aceitar a ajuda de Lúcia ou perder 50 milhões de reais. Tá bom, ele disse, ainda relutante. Mas você precisa provar que realmente entende de negócios. Não é só traduzir palavra por palavra. Tem termos técnicos, questões jurídicas. Hiroaki, vendo que a discussão estava se prolongando, tirou da pasta um documento e mostrou para Lúcia. Você poderia traduzir este parágrafo para eles? É sobre as cláusulas de garantia do nosso investimento. Lúcia pegou o documento e começou a ler. Depois se virou para Wagner e disse: O Sr. Tanaka quer que eu traduza este trecho. Ele diz: a Sakura Corporation se compromete a investir 50 milhões de reais na expansão das operações da Almeida em Associados no mercado sul-americano, com garantias contratuais de retorno mínimo de 8% ao ano, mediante aprovação do plano de negócios detalhado e cumprimento das metas de performance estabelecidas no anexo 3 deste acordo. A tradução foi tão precisa e técnica que deixou todo mundo boquiaberto. Wagner conhecia aquele documento de cor e sabia que Lúcia havia traduzido cada palavra perfeitamente. Meu Deus, Patrícia sussurrou. Ela realmente entende disso. Hiroaki sorriu satisfeito. Perfeita tradução. Esta senhora entende muito bem nossa linguagem comercial. O que ele disse agora? Wagner perguntou ansioso. Disse que a tradução foi perfeita e que eu entendo bem a linguagem comercial japonesa. Rodrigo ainda não estava convencido. Mas isso pode ter sido sorte. Faz outra pergunta técnica. Hiroaki, percebendo o teste, pegou outro documento ainda mais complexo. Por favor, explique para eles nossa política de transferência tecnológica e os requisitos de compliance ambiental. Lúcia ouviu atentamente e se virou para a equipe. Ele está explicando que a empresa deles tem uma política rigorosa de transferência de tecnologia limpa e que todos os parceiros precisam cumprir protocolos ambientais específicos certificados pela ISO 14001. Além disso, há um processo de auditoria trimestral para garantir que as operações brasileiras mantenham os padrões japoneses de sustentabilidade. Wagner quase caiu para trás. Aqueles termos técnicos eram exatamente o tipo de coisa que estava nos documentos preparatórios da reunião.
Lúcia não estava apenas traduzindo, estava demonstrando conhecimento profundo sobre negócios internacionais. Como você sabe disso tudo? Cláudio perguntou, genuinamente impressionado. Experiência profissional, Lúcia respondeu simplesmente. Hiroaki estava cada vez mais impressionado. Dirigiu-se a ela em japonês. Posso perguntar onde você adquiriu esse conhecimento tão específico sobre negócios corporativos? Ele quer saber onde eu aprendi sobre negócios corporativos, Lúcia traduziu, mas hesitou em responder à pergunta pessoal. Wagner percebeu a hesitação. Pode responder, Lúcia. Estamos todos curiosos. Trabalhei em empresas japonesas antes de vir trabalhar aqui. A resposta foi vaga, mas suficiente para impressionar ainda mais Hiroaki. Ele disse em japonês: "Que empresas? Se você tem experiência no setor, isso facilitaria muito nossa parceria." Ele quer saber em que empresas japonesas eu trabalhei, Lúcia traduziu. Mas novamente pareceu desconfortável em dar detalhes. Wagner estava vendo que Lúcia claramente tinha um passado profissional que não conhecia. Mas naquele momento o importante era salvar a reunião. Olha, pessoal, a gente não tem tempo para investigar a vida da Lúcia agora. O que importa é que ela consegue se comunicar com o cliente e entende do assunto. Rodrigo balançou a cabeça. Eu ainda acho arriscado. E se os outros clientes virem uma faxineira na reunião, qual vai ser a impressão? A impressão vai ser que a gente se preparou bem e trouxe alguém competente para ajudar, Wagner respondeu, finalmente tomando a decisão. Lúcia, você aceita nos ajudar com essa reunião? Aceito, Sr. Wagner. Então vamos logo para a sala. Já perdemos tempo demais. Hiroaki, aliviado por finalmente ter uma comunicação clara, disse em japonês. Excelente. Agora posso apresentar adequadamente nossa proposta. O Sr. Tanaka disse que agora pode apresentar adequadamente a proposta dele, Lúcia traduziu. Enquanto caminhavam em direção à sala de reuniões, Wagner não conseguia parar de olhar para Lúcia. Como era possível que uma funcionária que ele via todos os dias limpando os escritórios tivesse conhecimentos que nem seus gerentes possuíam? E mais importante, que outros talentos estavam escondidos bem debaixo do nariz dele, sendo desperdiçados porque ninguém se dava ao trabalho de perguntar? A reunião mais importante da história da empresa estava prestes a começar. E quem ia conduzi-la era justamente a pessoa que todos consideravam menos importante do prédio. A sala de reuniões principal da Almeida em Associados nunca havia recebido uma faxineira. As paredes de vidro, a mesa de mogno lustrada e as poltronas de couro italiano eram território exclusivo dos executivos. Quando Lúcia entrou empurrando discretamente seu carrinho para um canto, o constrangimento foi imediato. Hiroaki não demonstrou qualquer surpresa ou desconforto. Para ele, o que importava era ter finalmente alguém que falasse seu idioma. Mas os brasileiros não conseguiam disfarçar o embaraço. Wagner ajeitou a gravata nervosamente. Rodrigo olhava para os lados como se alguém pudesse entrar e questionar aquela situação inusitada. Bem, Wagner pigarreou tentando retomar o controle. Sr. Tanaka, podemos começar nossa apresentação. Lúcia traduziu imediatamente e Hiroaki assentiu satisfeito. Diga a eles que estou muito interessado em ouvir a proposta, mas também gostaria de apresentar alguns pontos importantes da nossa parte. Quando Lúcia repassou a mensagem, Wagner se animou. Perfeito. Vamos começar então com o nosso plano de expansão. Durante os primeiros 15 minutos, tudo transcorreu normalmente. Wagner apresentava os dados, Lúcia traduzia com precisão impressionante e Hiroaki fazia perguntas técnicas que eram repassadas de volta. Mas gradualmente, algo interessante começou a acontecer. As perguntas de Hiroaki eram cada vez mais específicas e complexas. Ele queria saber sobre logística portuária, regulamentações tributárias para importação, certificações ambientais brasileiras. E Lúcia não apenas traduzia essas questões técnicas. Ela as explicava com um conhecimento que deixava os próprios executivos impressionados. Sr. Tanaka quer saber se vocês têm certificação Anvisa para os produtos que pretendem importar, Lúcia disse, e então acrescentou. Ele está certo ao perguntar isso, porque sem essa certificação, o processo pode atrasar até 6 meses. Wagner parou de falar e olhou para ela. Como você sabe disso? Experiência anterior, ela respondeu simplesmente.
mas havia algo no tom da voz que sugeria muito mais história do que estava disposta a contar. Hiroaki notou a pausa na conversa e perguntou em japonês. Houve algum problema com minha pergunta? Não, Lúcia respondeu em japonês. Apenas expliquei a importância da certificação Anvisa, e eles ficaram surpresos com meu conhecimento sobre importação. Você tem experiência com importação? Lúcia hesitou. Era uma pergunta simples, mas que tocava em feridas ainda abertas. Tive sim. Trabalhei nessa área por alguns anos. A conversa em japonês estava deixando os brasileiros ansiosos. O que vocês estão conversando? Rodrigo perguntou com certa impaciência. Ele perguntou sobre minha experiência com importação. Lúcia explicou. Eu disse que já trabalhei na área. Cláudio, que até então permanecia quieto, se inclinou para a frente. Que tipo de trabalho com importação? Lúcia respirou fundo. Sabia que essa hora chegaria. Coordenação de comércio exterior. As palavras caíram na sala como uma bomba silenciosa. Coordenação de comércio exterior não era trabalho para qualquer pessoa. Exigia conhecimento técnico avançado, fluência em idiomas, entendimento de legislação internacional. Espera aí, Wagner disse devagar. Você foi coordenadora de comércio exterior e agora trabalha como faxineira? A pergunta foi direta demais, e Lúcia sentiu o rosto esquentar. Não por vergonha do trabalho atual, mas pela dor de ter que explicar uma queda tão drástica na carreira. A vida às vezes muda os rumos que a gente não espera. Ela respondeu, tentando manter a dignidade. Hiroaki percebeu a tensão no ar e, com a delicadeza típica da cultura japonesa, disse suavemente: todos nós passamos por momentos difíceis na vida profissional. O importante é a competência que a pessoa demonstra quando tem oportunidade. Quando Lúcia traduziu as palavras dele, o ambiente ficou ainda mais carregado de emoção. Havia uma compreensão humana naquelas frases que tocou todo mundo presente. O Sr. Tanaka tem razão, Wagner disse, claramente constrangido por sua reação anterior. O que importa é que você está nos ajudando agora. Mas Hiroaki não tinha terminado. Olhando diretamente para Lúcia, ele perguntou em japonês. Se não é indiscreto perguntar, você tem família? Filhos? A pergunta atingiu Lúcia como um soco no estômago. Por alguns segundos, ela ficou em silêncio, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Tenho, ela respondeu baixinho. Tenho um filho. Que idade? 15 anos. Hiroaki assentiu com compreensão. É por ele que você faz este trabalho? Lúcia fechou os olhos por um instante. É por ele que eu faço qualquer trabalho que seja necessário. A conversa em japonês estava se estendendo, e Wagner se sentia excluído. Lúcia, poderia compartilhar conosco o que vocês estão conversando? Ela olhou para Wagner, depois para os outros executivos, e tomou uma decisão. Se ia contar, contaria tudo. Ele perguntou sobre minha família. Eu tenho um filho de 15 anos. E? Rodrigo perguntou, não entendendo por que aquilo seria relevante. Meu filho é especial, Lúcia disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele tem uma inteligência excepcional. É o que vocês chamariam de superdotado. Patrícia, que estava fazendo anotações, parou de escrever. Superdotado? Ele tem QI acima de 160. Aos 15 anos, já terminou o ensino médio e foi aceito em 3 universidades. Mas para desenvolver o potencial dele adequadamente, precisa de educação especializada, acompanhamento psicopedagógico, recursos que... Lúcia parou, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. Recursos que custam caro. Wagner completou, começando a entender a situação. Muito caro, ela confirmou. E pela primeira vez desde que entrara na sala, sua voz tremeu ligeiramente. Todo centavo que ganho vai para a educação dele, para que ele tenha as oportunidades que merece. O silêncio que se instalou foi profundo e respeitoso. De repente, tudo fazia sentido. Uma mulher altamente qualificada, que falava vários idiomas e entendia de negócios internacionais, trabalhando como faxineira para custear a educação especial do filho superdotado. Hiroaki ouviu a tradução e seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha também é especial, ele disse em japonês. Ela tem síndrome de Asperger, mas é um gênio em matemática.
Sei exatamente o que significa lutar para dar as melhores oportunidades para um filho especial. Quando Lúcia traduziu isso, a conexão emocional na sala se tornou palpável. Não eram mais apenas executivos fazendo negócios. Eram dois pais que entendiam perfeitamente a dor e a determinação um do outro. Por isso eu entendo sua escolha. Hiroaki continuou em japonês. Trabalho digno é trabalho digno. Não importa qual seja. O que importa é o amor por trás dele. Lúcia teve que parar de falar por alguns segundos para controlar a emoção. Quando traduziu as palavras de Hiroaki, Wagner se sentiu pequeno. Rodrigo baixou a cabeça. Patrícia enxugou uma lágrima. Senhor Tanaka, Wagner disse. E Lúcia traduziu. O senhor é um homem sábio. E nós foram preconceituosos. Hiroaki balançou a cabeça quando ouviu a tradução. Não foram preconceituosos. Foram humanos. Todos nós julgamos pelas aparências às vezes. O importante é reconhecer o valor quando ele se revela. Era nesse momento que Hiroaki tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela reunião. Lúcia, ele disse em japonês, gostaria de fazer uma proposta diferente do que estava planejado. Que tipo de proposta? Ela perguntou intrigada. Esta empresa precisa de alguém como você. Alguém que entenda nossa cultura, nossa língua, nossos negócios. E eu não posso fazer uma parceria sem ter certeza de que haverá comunicação adequada no futuro. Lúcia traduziu a fala, e Wagner se animou. Ele está interessado em fechar o acordo? Mais do que isso, Lúcia disse, ainda processando o que Hiroaki havia sugerido. Ele quer fazer uma proposta diferente. Que proposta? Hiroaki se inclinou para a frente e disse em japonês. Quero que você seja nossa representante oficial nesta parceria. Não apenas como tradutora ocasional, mas como coordenadora de todas as operações entre nossas empresas. Quando Lúcia começou a traduzir essa proposta, sua voz falhou. Ele está oferecendo... O que ele está oferecendo, Lúcia? Wagner perguntou ansioso. Ele quer que eu seja a coordenadora oficial da parceria entre as empresas. O choque na sala foi imenso. Hiroaki estava oferecendo uma posição executiva para a faxineira, na frente de todos os executivos da empresa. E foi aí que Hiroaki fez uma pergunta que mudou tudo para sempre. A pergunta que Hiroaki estava prestes a fazer ficou suspensa no ar por alguns segundos, enquanto ele estudava cuidadosamente o rosto de Lúcia. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de competência e vulnerabilidade que o intrigava profundamente. Antes de falarmos sobre o futuro, ele disse em japonês, gostaria de entender melhor seu passado. Se vamos trabalhar juntos, preciso conhecer sua trajetória. Lúcia traduziu a pergunta, mas hesitou em responder. Wagner percebeu a tensão e disse, Lúcia, pode ficar à vontade para contar. Estamos todos interessados. Ela respirou fundo, sabendo que chegara o momento de revelar uma história que preferira manter enterrada. Senhor Tanaka, minha experiência com o Japão não foi apenas acadêmica ou superficial. Como assim? Ele perguntou, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Eu morei em Tóquio por 5 anos. Trabalhei na Mitsubishi Trading como coordenadora sênior de operações internacionais para a América Latina. A revelação caiu como uma bomba na sala. Wagner quase engasgou com o café. Mitsubishi Trading era uma das maiores empresas de comércio exterior do mundo. Coordenadora sênior não era cargo qualquer. Era posição executiva de alto nível. Mitsubishi Trading? Hiroaki repetiu em japonês, claramente impressionado. Essa é uma das empresas mais respeitadas do Japão. Como você conseguiu essa posição? Lúcia sorriu tristemente. Através de muito estudo e dedicação. Me formei em Relações Internacionais aqui no Brasil, fiz mestrado em Comércio Exterior, aprendi japonês fluente, e quando surgiu uma vaga para coordenar as operações sul-americanas, me candidatei. E conseguiu, Hiroaki disse. Não como pergunta, mas como constatação admirada. Consegui. Passei 3 anos crescendo na empresa, construindo relacionamentos, desenvolvendo projetos. Chegou um momento em que eu coordenava contratos de mais de 100 milhões de dólares anuais. Os executivos brasileiros estavam boquiabertos. A mulher que eles viam todos os dias limpando suas salas havia gerenciado valores maiores que o faturamento anual da empresa deles. O que aconteceu? Wagner perguntou suavemente. Lúcia fechou os olhos por um momento.
reunindo coragem para contar a parte mais dolorosa da história. Meu marido, na época, também trabalhava no Japão, numa empresa de tecnologia. Quando descobrimos que eu estava grávida, ficamos radiantes. Patrícia se inclinou para a frente, percebendo que a história estava tomando um rumo emocional. O bebê nasceu prematuro, muito prematuro. Os médicos japoneses fizeram de tudo, mas ele precisou ficar meses na UTI neonatal. A voz de Lúcia começou a tremer, e todos na sala perceberam que ela estava revivendo momentos muito dolorosos. Nesse período, meu marido não conseguiu lidar com a pressão. A responsabilidade de ter um filho com necessidades especiais, os custos médicos, a incerteza sobre o futuro, ele simplesmente abandonou a gente. Que covarde, Rodrigo murmurou baixinho, mas Lúcia ouviu. Não julgo ele. Cada pessoa tem seus limites. Mas de uma hora para outra, me vi sozinha no Japão, com um bebê que precisava de cuidados especiais intensivos, tentando manter meu emprego para pagar as despesas médicas. Hiroaki ouviu a tradução com uma expressão de profundo respeito. Como conseguiu lidar com tudo isso sozinha? Durante 2 anos consegui equilibrar tudo. Trabalho de dia, hospital à noite, cuidados especiais nos fins de semana. Meu filho foi se desenvolvendo, superando as expectativas médicas, mostrando uma inteligência excepcional que compensava suas dificuldades iniciais. Lúcia parou para beber água e todos esperaram em silêncio respeitoso. Mas então veio a crise econômica global. A Mitsubishi precisou fazer cortes drásticos nas operações internacionais. Como eu era estrangeira e minha situação pessoal exigia muita flexibilidade de horários, você foi demitida, Wagner completou. Fui, com uma boa indenização, reconhecimento do meu trabalho, referências excelentes, mas sem emprego no Japão. E voltaram para o Brasil, Patrícia disse. Voltamos. Eu, com um filho de 3 anos superdotado, que falava japonês melhor que português, que precisava de acompanhamento psicopedagógico especializado, que tinha potencial imenso, mas também necessidades muito específicas. A emoção na voz de Lúcia estava ficando mais intensa, e todos na sala sentiam o peso da história que ela carregava. Cheguei aqui cheia de esperança. Tinha um currículo excelente, experiência internacional, fluência em idiomas. Pensei que seria fácil encontrar uma posição similar. Mas não foi, Cláudio disse suavemente. Não foi. As empresas brasileiras ou não tinham operações no Japão, ou já tinham seus quadros formados, ou achavam que eu pediria um salário muito alto. Passei 6 meses procurando. As economias foram acabando, as contas se acumulando. Lúcia parou novamente, visivelmente emocionada. Meu filho estava se adaptando ao Brasil, mas precisava de escola especializada, terapia, acompanhamento. Cada mês que passava sem emprego significava menos recursos para dar a ele o que merecia. E aí? Wagner perguntou, embora já soubesse a resposta. Aí eu tive que escolher entre orgulho profissional e responsabilidade materna. Vi um anúncio para faxineira numa empresa que parecia sólida, com bons benefícios para funcionários. Me candidatei. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Lúcia. No primeiro dia de trabalho, peguei o mesmo elevador que executivos usando ternos que custavam mais que meu salário mensal. Entrei no banheiro e chorei por meia hora. Patrícia também começou a chorar, imaginando a humilhação que Lúcia deve ter sentido. Mas então lembrei do meu filho me dizendo: Mamãe, você é a pessoa mais corajosa do mundo. E decidi que ia fazer este trabalho com a mesma dedicação que fazia qualquer outro. Hiroaki estava visivelmente emocionado. E há quanto tempo trabalham aqui? 3 anos. 3 anos limpando os escritórios onde pessoas tomam decisões que eu já tomei. 3 anos ouvindo conversas sobre negócios que eu entendo melhor que muitos dos participantes. 3 anos sendo invisível. O silêncio na sala era carregado de emoção e constrangimento. Todos ali haviam tratado Lúcia como invisível durante anos, sem saber que ela tinha uma história profissional mais impressionante que a maioria deles. Mas nunca me arrependi, Lúcia continuou enxugando as lágrimas, porque cada centavo que ganho aqui vai para o meu filho, para as aulas de reforço, para os cursos especializados, para que ele possa desenvolver todo o potencial que tem. E ele está se desenvolvendo bem? Hiroaki perguntou com interesse paternal. Está.
Com 15 anos, já terminou o ensino médio, foi aceito em 3 universidades com bolsa integral e quer estudar engenharia aeroespacial. Sonha em trabalhar na NASA ou na Agência Espacial Japonesa. Meu Deus, Wagner murmurou. Seu filho é um gênio. É um menino especial que teve uma mãe que nunca desistiu dele, Lúcia respondeu. E as lágrimas voltaram a escorrer. Hiroaki se levantou da cadeira, caminhou até Lúcia e fez algo que chocou todos na sala. Ele se curvou numa reverência profunda e respeitosa. Você é a mãe mais corajosa que já conheci, ele disse em japonês, e a profissional mais dedicada que já encontrei. Quando Lúcia traduziu isso, Wagner também se levantou, seguido por todos os outros na sala. Era um momento de reconhecimento e respeito que transcendia qualquer negócio. Lúcia, Hiroaki disse, voltando ao seu lugar, mas mantendo o tom solene. Gostaria de fazer uma proposta que pode mudar sua vida e a do seu filho. Todos na sala prenderam a respiração, sabendo que algo histórico estava prestes a acontecer. Que proposta? Lúcia perguntou, tentando controlar a emoção. E foi então que Hiroaki disse as palavras que fariam Lúcia chorar lágrimas de alegria pela primeira vez em anos. Hiroaki respirou fundo antes de falar, como se estivesse prestes a tomar uma das decisões mais importantes de sua carreira empresarial. Seus olhos estavam fixos em Lúcia, que ainda tentava se recompor da emoção de ter contado sua história. Lúcia, ele começou em japonês, com uma seriedade que fez todos na sala perceberem que algo monumental estava para acontecer. Quero oferecê-la uma posição como diretora de Relações Internacionais da nossa nova filial brasileira. A tradução de Lúcia saiu entrecortada. Ele está oferecendo uma posição de diretora de Relações Internacionais na filial brasileira deles. Wagner quase caiu da cadeira. Filial brasileira? Que filial brasileira? Hiroaki sorriu pela primeira vez desde que chegara. É exatamente sobre isso que quero conversar. Meu plano original era fazer uma parceria simples com vocês. Mas depois de conhecer Lúcia, de ver como uma pessoa com tanto talento foi desperdiçada pelo mercado brasileiro, decidi que precisamos fazer algo maior. Maior como? Wagner perguntou, com os olhos brilhando de esperança e ansiedade. Vou investir não 50 milhões, mas 80 milhões de reais para abrir uma filial completa da Sakura Corporation aqui no Brasil. E quero Lúcia como vice-presidente executiva dessa operação. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Lúcia ficou tão chocada que esqueceu de traduzir. Patrícia parou de respirar. Rodrigo olhava alternadamente para Lúcia e para Hiroaki, como se estivesse assistindo a um filme de ficção científica. Lúcia, Wagner sussurrou. Traduza isso para nós de novo. Devagar. Com a voz tremendo, Lúcia repetiu. Ele vai investir 80 milhões para abrir uma filial da Sakura Corporation no Brasil. E quer me oferecer o cargo de vice-presidente executiva. Vice-presidente? Cláudio balbuciou. Da faxineira para vice-presidente? Hiroaki percebeu o choque dos brasileiros e decidiu explicar melhor sua decisão. Vocês não entendem. Lúcia não é apenas uma faxineira. Ela é uma executiva experiente que as circunstâncias da vida forçaram a aceitar um trabalho temporário. Mas o talento, a experiência e a dedicação dela permanecem intactos. Mas, Sr. Tanaka, Wagner tentou processar a informação. Isso significa que nossa parceria será muito maior do que imaginávamos. A Almeida em Associados será nossa representante exclusiva no Brasil. Mas também teremos operações próprias coordenadas por alguém que entende profundamente nossa cultura e seus negócios. Lúcia estava tentando controlar as lágrimas que ameaçavam transbordar. Sr. Tanaka, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada ainda. Hiroaki respondeu gentilmente. Mas quero que saiba por que estou fazendo essa oferta. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Minha filha Yuki tem síndrome de Asperger, como mencionei. Quando ela era pequena, os médicos disseram que ela nunca conseguiria viver independentemente, que sempre precisaria de cuidados especiais. Todos na sala estavam prestando atenção absoluta. Minha esposa e eu fizemos exatamente o que você fez. Gastamos cada centavo que tínhamos em terapias, educação especializada
Oportunidades para ela desenvolver seus talentos únicos. Trabalhamos 16 horas por dia para dar a ela tudo o que merecia. Lúcia traduziu com cuidado especial, sentindo uma conexão profunda com a história dele. Hoje, Yuki tem 28 anos. É matemática brilhante. Trabalha na nossa empresa desenvolvendo algoritmos de análise financeira e é uma das pessoas mais felizes que conheço. Tudo porque nunca desistimos dela. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Lúcia. Quando vejo uma mãe fazendo o mesmo sacrifício que fizemos, trabalhando em qualquer função para dar oportunidades ao filho, não posso simplesmente fazer negócios normalmente e ir embora. Hiroaki voltou para a mesa e olhou diretamente para Lúcia. Sua história me tocou profundamente. Mas não é por pena que estou fazendo esta oferta. Não? Ela perguntou, enxugando os olhos. Não. É porque você demonstrou exatamente as qualidades que procuro numa executiva. Inteligência, dedicação, capacidade de sacrifício, fluência cultural, experiência internacional e, acima de tudo, integridade absoluta. Wagner estava começando a entender a magnitude do que estava acontecendo. Senhor Tanaka, esse investimento de 80 milhões será o maior investimento japonês neste setor no Brasil este ano, Hiroaki confirmou. E quero Lúcia coordenando tudo. Mas então Lúcia fez uma pergunta que ninguém esperava. Senhor Tanaka, posso perguntar sobre o salário desta posição? Todos ficaram surpresos com a pergunta direta, mas Hiroaki sorriu compreensivamente. Claro. Como vice-presidente executiva, o salário inicial seria de R$40 mil mensais, mais participação nos lucros, mais pacote completo de benefícios incluindo plano de saúde premium para você e sua família. Lúcia precisou se apoiar na mesa. R$40 mil era mais do que ela ganhava em 2 anos como faxineira. Mas há uma condição, Hiroaki acrescentou, e todos prenderam a respiração. Que condição? Wagner perguntou nervoso. Quero conhecer seu filho. A declaração pegou Lúcia completamente desprevenida. Meu filho? Por quê? Porque se vamos trabalhar juntos nos próximos anos, ele faz parte da equação. Além disso, nossa empresa tem um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos. Se ele é tão brilhante quanto você disse, gostaria de oferecer a ele uma bolsa integral para estudar engenharia aeroespacial na Universidade de Tóquio. Dessa vez, Lúcia não conseguiu segurar o choro. Desabou completamente, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto soluçava de emoção. Todo o peso de 3 anos de luta, de sacrifício, de invisibilidade, de manter a dignidade em circunstâncias difíceis, veio à tona de uma vez. Patrícia se levantou e foi abraçá-la. Lúcia, você merece isso. Você merece tudo isso e mais. Wagner também se emocionou. Lúcia, em nome de todos nós, peço desculpas por não termos visto quem você realmente era todos estes anos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Hiroaki tirou o celular do bolso e discou um número. Falou rapidamente em japonês, depois entregou o telefone para Lúcia. É minha filha Yuki. Ela está em Tóquio agora, mas queria falar com você. Com as mãos tremendo, Lúcia atendeu o telefone. Uma voz feminina e doce falou em japonês. Alô? É a senhora Lúcia? Sou eu, Lúcia respondeu, tentando controlar a emoção. Meu pai me contou sua história. Queria dizer que você é minha heroína. Sei exatamente como é ter uma mãe que nunca desiste, que sacrifica tudo pelos filhos. Estou muito feliz que vocês vão trabalhar juntos. Lúcia começou a chorar novamente. Obrigada, Yuki. Suas palavras significam muito para mim. E quero conhecer seu filho também. Tenho certeza de que nos daremos muito bem. Pessoas especiais precisam se apoiar mutuamente. Quando Lúcia desligou o telefone, todos na sala estavam emocionados. Até Rodrigo, que havia sido cético desde o início, estava com os olhos úmidos. Então, Lúcia, Hiroaki perguntou suavemente. Aceita nossa proposta? Lúcia olhou ao redor da sala. Via Wagner, que finalmente a reconhecia pelo que sempre foi. Via Patrícia, Rodrigo e Cláudio, que haviam aprendido uma lição sobre julgamento prematuro. E via Hiroaki, um homem que enxergara além das aparências e vira seu verdadeiro valor. Aceito, ela disse, com a voz firme pela primeira vez no dia. Aceito com gratidão
e com a promessa de que vou honrar a confiança que está depositando em mim. Hiroaki se levantou e estendeu a mão para ela. Não era mais o cumprimento entre empresário e faxineira. Era o cumprimento entre dois executivos que respeitavam um ao outro. Bem-vinda à Sakura Corporation, vice-presidente Lúcia. Quando ela ouviu o título pela primeira vez, as lágrimas voltaram a escorrer. Mas agora eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Wagner se aproximou. Lúcia, também quero fazer uma proposta. A Almeida e Associados gostaria de oferecer a você um contrato de consultoria permanente para nos ajudar com outros clientes internacionais. E eu, Rodrigo acrescentou, claramente constrangido, quero pedir desculpas públicas pelo modo como a tratei. Você me ensinou uma lição que nunca vou esquecer. Patrícia se juntou ao grupo. Lúcia, posso perguntar quando podemos conhecer seu filho? Estou muito curiosa para conhecer esse gênio. Lúcia sorriu através das lágrimas. Ele vai ficar em choque. Saiu de casa hoje de manhã vendo a mãe dele sair para limpar escritórios e vai voltar encontrando uma vice-presidente de multinacional japonesa. Vai ser o melhor susto da vida dele, Wagner riu. Hiroaki olhou o relógio. Bem, agora que resolvemos a parte mais importante da reunião, que tal discutirmos os detalhes técnicos da nossa parceria? Com prazer, Lúcia respondeu. E pela primeira vez em 3 anos, sentiu-se verdadeiramente em casa numa sala de reuniões. A faxineira havia desaparecido para sempre. No lugar dela, emergia uma executiva que nunca deveria ter sido subestimada. E o que Hiroaki disse em seguida sobre os planos de expansão da empresa chocou toda a sala mais uma vez. O que Hiroaki revelou em seguida sobre os planos de expansão deixou todos na sala completamente sem palavras. Ele abriu uma pasta que trouxera e espalhou vários documentos sobre a mesa, mostrando mapas, gráficos e projeções financeiras que claramente haviam sido preparados com muita antecedência. A verdade é que eu não vim ao Brasil apenas para fazer uma parceria pontual, ele disse em japonês, olhando diretamente para Lúcia. Vim avaliar o potencial para estabelecer nossa maior operação sul-americana aqui. Lúcia traduziu com cuidado, ainda processando a magnitude do que estava acontecendo. Ele disse que não veio apenas para uma parceria pontual, mas para avaliar e estabelecer a maior operação sul-americana da empresa aqui no Brasil. Wagner se inclinou sobre os documentos. Maior operação? O senhor está falando de quantos empregos? Inicialmente, 200 funcionários diretos. Hiroaki respondeu através da tradução de Lúcia. Mas com potencial para chegar a 500 nos próximos 3 anos. E o número era astronômico para uma empresa do porte da Almeida e Associados. Wagner mal conseguia respirar direito. E tudo isso depende de ter a pessoa certa liderando a operação. Hiroaki continuou. Alguém que entenda nossa cultura, que fale nossa língua, que tenha experiência internacional comprovada e que demonstre os valores que consideramos fundamentais: integridade, dedicação e lealdade. Todos na sala sabiam para quem ele estava olhando. Lúcia, Hiroaki disse suavemente, gostaria que você fosse buscar seu filho agora. Quero conhecê-lo hoje mesmo, antes de tomarmos as decisões finais. Hoje? Lúcia perguntou surpresa. Mas ele está na escola? É exatamente na escola que gostaria de conhecê-lo. Posso acompanhá-la até lá? A proposta era tão inusitada que Wagner interveio. Senhor Tanaka, não seria melhor marcar um encontro mais formal? Hiroaki balançou a cabeça. 15 anos trabalhando com famílias me ensinaram que você só conhece verdadeiramente uma pessoa quando a vê interagindo com aquilo que mais ama. Quero ver Lúcia como mãe. E quero conhecer o jovem que a inspira a trabalhar tão duro. Lúcia olhou o relógio. Era 12:15. Ele deve estar no intervalo de almoço agora. Perfeito. Podemos ir? A viagem até a Escola Técnica São Paulo foi feita em silêncio, com Lúcia tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. No banco de trás do carro de Hiroaki, ela mal conseguia acreditar que a mesma manhã que começou com ela, empurrando um carrinho de limpeza, estava terminando com ela sendo tratada como executiva internacional. Lúcia, Hiroaki disse durante o trajeto. Posso perguntar como seu filho reagiu quando você teve que aceitar o trabalho de faxineira? A pergunta tocou numa ferida ainda sensível. No início ele não entendeu. Perguntava por que a mamãe.
que falava tantos idiomas e entendia de negócios, estava limpando escritórios. E o que você disse a ele? Disse a verdade, que às vezes a vida nos coloca em situações temporárias que testam nosso caráter, que não há trabalho indigno quando é feito com amor e propósito. E ele aceitou? Lúcia sorriu pela primeira vez no dia. Ele me disse que se orgulhava de ter uma mãe que nunca desistia, e que quando ele fosse famoso ia contar para todo mundo como a mãe dele foi corajosa. Quando chegaram na escola, Lúcia guiou Hiroaki até o pátio onde os alunos almoçavam. Não foi difícil encontrar Gabriel. Mesmo aos 15 anos, ele se destacava entre os colegas. Estava sentado sozinho numa mesa, lendo um livro sobre astrofísica enquanto comia um sanduíche. "Aquele é meu filho", Lúcia disse com orgulho evidente na voz. Hiroaki observou o garoto por alguns momentos. Via um adolescente magro, com óculos, cabelos castanhos despenteados, completamente absorto na leitura. Havia algo na postura dele que sugeria uma inteligência muito além da idade. "Gabriel!" Lúcia chamou. O garoto levantou os olhos e seu rosto se iluminou ao ver a mãe, mas imediatamente franziu a testa, confuso por vê-la ali durante o horário de trabalho. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa?" Lúcia se aproximou com Hiroaki ao lado. "Gabriel, quero te apresentar alguém muito importante. Este é o Sr. Hiroaki Tanaka, da Sakura Corporation." Gabriel se levantou educadamente e cumprimentou Hiroaki. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Tanaka." Para surpresa de todos, Hiroaki respondeu em português com sotaque carregado. "Prazer conhecer você também, Gabriel." O garoto ficou impressionado. "O senhor fala português?" "Pouco." Hiroaki riu. "Sua mãe muito melhor japonês que eu português." Gabriel olhou para a mãe confuso. "Mãe, por que o Sr. Tanaka quer me conhecer? E por que vocês estão aqui durante seu horário de trabalho?" Lúcia respirou fundo. "Gabriel, senta aqui. Preciso te contar uma coisa importante." O garoto obedeceu, visivelmente preocupado. "Você perdeu o emprego?" "Não, filho. Ganhei outro." "Outro emprego? Fazendo o quê?" Lúcia olhou para Hiroaki, que assentiu encorajadoramente. "Gabriel, o Sr. Tanaka me ofereceu o cargo de vice-presidente da empresa dele." O garoto piscou várias vezes processando a informação. "Vice-presidente? Da empresa dele?" "Isso mesmo. Mas você é faxineira." "Não, Gabriel. Eu sempre fui executiva. Só estava trabalhando como faxineira temporariamente." As lágrimas começaram a formar nos olhos do garoto. "Quer dizer que você não vai mais ter que limpar escritórios? Não vai mais chegar em casa cansada com as mãos machucadas?" "Não vou mais, filho." Gabriel desabou a chorar ali mesmo no meio do pátio da escola. Não era choro de tristeza, mas de alívio profundo, de gratidão, de orgulho. Lúcia o abraçou forte, chorando junto. "Mãe", ele sussurrou entre os soluços, "eu sempre soube que você merecia coisa melhor. Sempre soube que você era especial demais para aquele trabalho." Hiroaki observava a cena com emoção evidente. Quando o choro diminuiu, ele se aproximou. "Gabriel", ele disse em português misturado com japonês que Lúcia traduzia. "Sua mãe me contou que você quer estudar engenharia aeroespacial." "Quero sim, senhor. Sonho em trabalhar na exploração espacial." "E gostaria de estudar no Japão?" Os olhos de Gabriel se arregalaram. "No Japão? Sério? Nossa empresa tem programa de bolsas para jovens talentosos. Gostaria de oferecer a você bolsa integral na Universidade de Tóquio." Gabriel olhou para a mãe, depois para Hiroaki, depois de volta para a mãe. "Mãe, eu estou sonhando?" "Não está sonhando, filho. É real." O garoto se levantou de repente e abraçou Hiroaki, que ficou surpreso, mas correspondeu ao abraço. "Obrigado, Sr. Tanaka. Muito obrigado. Vou estudar muito, vou honrar a confiança do senhor." "Tenho certeza que sim." Hiroaki sorriu. "Mas primeiro precisa terminar os estudos aqui no Brasil. A bolsa será para quando você estiver pronto para a universidade." "Quando será isso?" Gabriel perguntou ansioso. Lúcia riu através das lágrimas. "Calma, filho. Você tem 15 anos. Mas eu já terminei o ensino médio, lembra? Posso prestar vestibular agora." Hiroaki ficou impressionado. "Você já terminou o ensino médio aos 15 anos?" "Terminei. E fui aceito em 3 universidades brasileiras."
Este menino é realmente genial, Hiroaki murmurou para Lúcia em japonês. Nesse momento, outros alunos começaram a se aproximar, curiosos com a movimentação. Gabriel, ainda emocionado, não conseguiu se conter. Pessoal, ele gritou para os colegas. Minha mãe virou vice-presidente de uma empresa japonesa. A notícia se espalhou pelo pátio como fogo. Alunos se aproximaram. Professores vieram ver o que estava acontecendo. Em poucos minutos, havia uma pequena multidão ao redor deles. Gabriel, um professor se aproximou. O que está acontecendo aqui? Professor Marcos. Gabriel estava radiante. Minha mãe conseguiu um emprego incrível. E este senhor aqui me ofereceu uma bolsa para estudar no Japão. O professor olhou para Lúcia confuso. Desculpe, senhora, mas o Gabriel disse que sua mãe trabalha em limpeza. Trabalhava. Gabriel corrigiu orgulhoso. Agora ela é vice-presidente. A diretora da escola, Dona Helena, apareceu para ver a confusão. Quando soube da história, ficou boquiaberta. Senhora Lúcia, isso é verdade? É verdade, sim. Recebi uma proposta profissional hoje. Hiroaki, percebendo que estava virando espetáculo, disse suavemente. Talvez devêssemos voltar e deixar Gabriel terminar as aulas. Mas Gabriel não queria que eles fossem embora. Mãe, posso faltar à tarde? Quero ir com vocês. Não, filho. Educação em primeiro lugar, lembra? Mas mãe... Gabriel, Hiroaki interveio. Sua mãe tem razão. Educação sempre em primeiro lugar. É por isso que ela trabalhou tanto todos estes anos. O garoto assentiu, percebendo que estava certo. Desculpa, é que estou muito emocionado. E deve estar mesmo, a diretora disse. Gabriel, você pode se orgulhar da sua mãe. E senhora Lúcia, pode se orgulhar do seu filho. Ele é o aluno mais brilhante que já passou por esta escola. Quando finalmente se despediram e voltaram para o carro, Hiroaki estava visivelmente emocionado. Lúcia, ele disse. Agora entendo perfeitamente por que você fez todos aqueles sacrifícios. Gabriel não é apenas inteligente. Ele é um jovem íntegro, respeitoso, com valores sólidos. Obrigada. E sabe o que mais me impressionou? O quê? Como ele falou de você. O orgulho na voz dele, a gratidão, o reconhecimento. Você educou não apenas um gênio, mas um ser humano excepcional. No caminho de volta para a empresa, Hiroaki tomou mais uma decisão que surpreenderia a todos. Lúcia, além de tudo que já conversamos, quero fazer mais uma proposta. Que proposta? Quero que você traga Gabriel para conhecer nossa sede em Tóquio nas próximas férias escolares. Quero mostrar a ele exatamente onde poderá estudar e trabalhar no futuro. Lúcia quase parou de dirigir. Levar Gabriel ao Japão? Com todas as despesas pagas, claro. Vocês ficarão hospedados na minha casa. Minha esposa e Yuki estão ansiosas para conhecê-los. Senhor Tanaka, isso é demais. Não é demais. É o mínimo que posso fazer por uma família que me ensinou tanto sobre determinação e amor. Quando chegaram de volta à empresa, a notícia já havia se espalhado. Funcionários de todos os andares sabiam que Lúcia havia sido promovida de faxineira a vice-presidente em questão de horas. Wagner os esperava na recepção, acompanhado de outros executivos e de vários funcionários, incluindo Carla e as outras faxineiras. Lúcia, Wagner disse solenemente, gostaria de fazer um anúncio oficial. Todos se reuniram no hall principal da empresa. Colegas, Wagner começou. Hoje aprendemos uma lição valiosa sobre reconhecimento de talentos e sobre como o preconceito pode nos cegar para as qualidades das pessoas. Lúcia ficou constrangida com toda a atenção, mas Hiroaki a encorajou a permanecer ali. Lúcia trabalhou conosco por 3 anos como funcionária da limpeza, mas hoje descobrimos que ela é uma executiva experiente, fluente em vários idiomas, com vasta experiência internacional. Aplausos começaram a ecoar pelo hall. E foi graças ao reconhecimento do Sr. Hiroaki Tanaka que pudemos ver o que estava bem na nossa frente o tempo todo. Os aplausos ficaram mais intensos. Por isso, em nome de toda a Almeida Eng Associados, queremos parabenizar nossa nova parceira e pedir desculpas por não termos enxergado antes seu verdadeiro valor. Quando os aplausos cessaram, Lúcia pediu para falar. Obrigada a todos, mas quero deixar claro uma coisa. Nunca me senti diminuída por trabalhar na limpeza. Foi um trabalho honesto, que me permitiu sustentar minha família com dignidade.
Carla, sua colega de limpeza, começou a chorar. O que mudou hoje não foi meu valor como pessoa, Lúcia continuou. O que mudou foi que finalmente alguém me deu a oportunidade de mostrar outras habilidades que eu tinha. E que oportunidade! Rodrigo gritou, arrancando risadas de todos. Quero que esta história sirva de lição para todos nós, Lúcia concluiu. Nunca sabemos que talentos estão escondidos nas pessoas ao nosso redor. Às vezes basta dar uma chance. Os aplausos foram ensurdecedores. Quando tudo se acalmou, Hiroaki se aproximou de Lúcia e sussurrou. Pronta para começar sua nova vida? Lúcia olhou ao redor, vendo rostos que a respeitavam pela primeira vez, e sorriu. Mais do que pronta. E naquele momento, uma nova fase começou não apenas para ela, mas para todos que testemunharam que o talento pode estar escondido nos lugares mais inesperados. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Lúcia estava no 30º andar da nova sede da Sakura Corporation Brasil, olhando pela janela panorâmica de seu escritório executivo. A vista era impressionante, mas não era isso que a emocionava. Era a sensação de estar exatamente onde sempre pertenceu. A transformação havia sido completa e surpreendente. Em apenas meio ano, a operação brasileira da Sakura Corporation se tornou a filial mais próspera da empresa fora do Japão. Contratos milionários foram fechados, parcerias estratégicas estabelecidas e mais de 300 empregos diretos foram criados. Mãe, Gabriel entrou no escritório carregando uma mochila cheia de livros. Posso usar sua sala para estudar enquanto espero você terminar? Gabriel agora frequentava um curso preparatório especial para estudantes superdotados, financiado integralmente pela bolsa que Hiroaki havia oferecido. Em poucos meses, ele dominaria japonês suficiente para começar seus estudos na Universidade de Tóquio. Claro, filho, mas não vai demorar. Hoje é um dia especial, lembra? Como eu poderia esquecer? Hoje completa exatamente 6 meses. Lúcia sorriu. Gabriel havia criado o hábito de marcar datas importantes com precisão matemática. Para ele, aquele dia representava não apenas uma transformação profissional da mãe, mas o momento em que suas vidas mudaram para sempre. Nesse momento, Patrícia entrou na sala. Ela agora trabalhava como assistente pessoal de Lúcia, numa promoção que ela própria havia pedido. Lúcia, o Sr. Tanaka chegou. Está na sala de conferências com a equipe toda. Já vou. Gabriel, quer vir comigo? Tenho certeza que o Sr. Tanaka ficará feliz em te ver. Posso mesmo? Claro, você faz parte desta história. Quando entraram na sala de conferências, Hiroaki se levantou imediatamente e abraçou Gabriel com carinho paternal. Nos últimos meses, ele havia desenvolvido uma relação muito próxima com o garoto, conversando regularmente por videochamada e acompanhando seu progresso nos estudos. Gabriel! Como estão os estudos de japonês? Ótimos, Sr. Tanaka, o garoto respondeu em japonês fluente, arrancando sorrisos de todos na sala. Perfeito! Em breve você estará pronto para Tóquio. Wagner, que agora tratava Lúcia com o respeito de uma verdadeira parceira, se aproximou. Lúcia, os números de hoje são extraordinários. Queremos fazer um brinde especial. Que números? Ela perguntou curiosa. Hiroaki abriu um envelope e tirou um documento oficial. Lúcia, tenho o prazer de informar que a Sakura Corporation Brasil, sob sua liderança, superou todas as metas estabelecidas para o primeiro ano de operação. Aplausos ecoaram pela sala. Em apenas 6 meses, ele continuou, vocês alcançaram resultados que esperávamos ver apenas no final do 2º ano. Rodrigo, que se transformara num dos maiores apoiadores de Lúcia, levantou uma taça. Isso merece um brinde especial, mas Hiroaki levantou a mão. Antes do brinde, tenho um anúncio importante. Todos prestaram atenção. A diretoria em Tóquio ficou tão impressionada com os resultados que decidiu expandir ainda mais nossa operação brasileira. Lúcia ficou intrigada. Expandir como? Vamos abrir filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E queremos que você coordene todas as operações sul-americanas da empresa. O choque na sala foi total. Coordenar operações sul-americanas significava uma promoção ainda maior, com responsabilidades continentais. Isso significa... Wagner começou a perguntar. Isso significa que Lúcia se tornará vice-presidente sênior para a América Latina, coordenando operações em 8 países.
Gabriel pulou da cadeira e abraçou a mãe. Mãe, você conseguiu. Você realmente conseguiu. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. E há mais uma coisa, Hiroaki disse com um sorriso misterioso. Gabriel, sua mãe não sabe disso, mas conversei com a diretoria da Universidade de Tóquio sobre seu caso. O garoto parou de comemorar e prestou atenção total. Eles ficaram tão impressionados com suas notas e seu potencial que decidiram criar um programa especial para você. Que programa? Lúcia perguntou ansiosa. Gabriel poderá começar seus estudos universitários no Japão já no próximo semestre, mas de forma híbrida. Metade do tempo estudando em Tóquio, metade aqui no Brasil, trabalhando como estagiário na nossa empresa. Gabriel ficou sem palavras. Lúcia começou a chorar de emoção. Dessa forma, Hiroaki explicou, ele pode começar a universidade sem se separar completamente da mãe e ainda adquirir experiência prática na área que quer seguir. Senhor Tanaka, Gabriel disse com a voz embargada, como posso agradecer? Sendo o melhor engenheiro aeroespacial que o Brasil já produziu. Nesse momento, a porta da sala se abriu e entrou Carla, a antiga colega de limpeza de Lúcia, agora vestindo um elegante terno executivo. Carla! Lúcia exclamou surpresa. O que você está fazendo aqui? Carla sorriu radiante. Vim dar uma notícia. Lembra que você disse que nunca sabemos que talentos estão escondidos nas pessoas? Lembro. Bem, descobriram que eu tenho talento para a administração. Me ofereceram o cargo de coordenadora de recursos humanos da filial do Rio. A sala explodiu em aplausos. A história de Lúcia havia inspirado a empresa inteira a olhar com outros olhos para todos os funcionários, independente de sua função atual. E não é só eu, Carla continuou. Outras 3 meninas da limpeza foram promovidas para áreas administrativas. Sua história mudou a vida de muita gente, Lúcia. Wagner se aproximou com uma expressão emocionada. Lúcia, posso contar uma coisa? Claro. Depois da sua promoção, implementamos um programa na empresa chamado Talentos Ocultos. Todo funcionário, independente da função, pode se candidatar a treinamentos e oportunidades de crescimento. Que maravilha! E sabe quantas pessoas já foram beneficiadas? Quantas? 43 funcionários. Desde seguranças que viraram analistas, até recepcionistas que se tornaram coordenadoras. Hiroaki assentiu aprovando. No Japão, chamamos isso de mottainai. Desperdiçar talentos é uma das piores coisas que uma organização pode fazer. Gabriel, que havia ficado quieto processando todas as novidades, se levantou de repente. Posso falar uma coisa? Todos se viraram para ele. Eu quero agradecer a todos vocês, especialmente ao Sr. Tanaka. Hiroaki sorriu paternalmente. Durante anos vi minha mãe sair de casa de madrugada e voltar de noite cansada, com as mãos machucadas, mas sempre sorrindo para mim. Via ela estudando à noite para não perder a fluência nos idiomas, para estar sempre preparada para quando uma oportunidade aparecesse. A emoção na voz do garoto era palpável. Muitas vezes me senti culpado por ela ter que trabalhar tão duro por minha causa. Mas ela sempre me dizia, filho, um dia alguém vai reconhecer nosso esforço. Lúcia estava chorando silenciosamente. E esse alguém foi o Sr. Tanaka. O senhor não apenas reconheceu o talento da minha mãe. O senhor devolveu a ela a dignidade que nunca deveria ter perdido. A sala estava em silêncio absoluto. Agora eu entendo porque minha mãe sempre me ensinou a nunca julgar as pessoas pela aparência. Porque você nunca sabe que história incrível está escondida por trás de um uniforme simples. Hiroaki se levantou e abraçou Gabriel. Você tem uma mãe extraordinária. E ela tem um filho extraordinário. Patrícia, que estava fazendo anotações, levantou a mão. Lúcia, posso contar uma coisa que talvez você não saiba? Claro. Sua história se espalhou pelas redes sociais. Tem mais de 2 milhões de visualizações num vídeo sobre sua transformação. Como assim? Alguém gravou seu discurso no dia da promoção e postou online. Virou viral. Tem gente do mundo inteiro comentando, se inspirando na sua história. Wagner complementou. Recebemos mais de 1000 currículos de pessoas que querem trabalhar numa empresa que valoriza talentos ocultos. Hiroaki sorriu satisfeito. No Japão, dizemos que uma pessoa inspiradora pode mudar 1000 vidas. Você já mudou muito mais que isso, Lúcia. Quando todos começaram a se preparar para sair,
Gabriel se aproximou da mãe. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, filho. Você se arrepende de alguma coisa? Dos anos difíceis, do trabalho de faxineira, de tudo que passamos? Lúcia olhou para o filho, depois para todas aquelas pessoas que agora a respeitavam e admiravam, e sorriu. Gabriel, se eu não tivesse passado por tudo isso, nunca teria aprendido que nossa força está na forma como enfrentamos os desafios. Se eu não tivesse trabalhado como faxineira, nunca teria conhecido pessoas humildes e trabalhadoras que me ensinaram tanto sobre dignidade. E se o Sr. Tanaka não tivesse aparecido? Ah, meu filho, alguém apareceria. Talento verdadeiro sempre encontra uma forma de ser reconhecido. Às vezes demora, mas sempre acontece. Gabriel abraçou a mãe forte. Eu te amo, mãe, e tenho muito orgulho de ser seu filho. E eu tenho orgulho de ser sua mãe. Hiroaki se aproximou para a despedida final. Lúcia, obrigado por me ensinar que as melhores pessoas nem sempre usam os melhores trajes. Obrigada por me ensinar que ainda existe gente no mundo que enxerga além das aparências. Quando todos saíram, Lúcia ficou sozinha em seu escritório com Gabriel. Olhou mais uma vez pela janela, vendo a cidade lá embaixo e sussurrou. Sabe, filho, a única diferença entre hoje e 6 meses atrás é que agora as pessoas me veem como eu sempre fui. Gabriel sorriu. E qual é a lição que vamos levar desta história toda? Lúcia passou a mão no cabelo do filho e disse as palavras que se tornariam sua marca registrada. Nunca subestime ninguém. Porque por trás de cada pessoa simples pode estar escondido um talento extraordinário, esperando apenas uma oportunidade para brilhar. E naquele momento, mãe e filho sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre, não apenas pelas oportunidades que receberam, mas pela lição que poderiam ensinar ao mundo. O valor de uma pessoa não se mede pela roupa que veste, mas pelo caráter que carrega. A faxineira havia se tornado executiva. Mas mais importante que isso, ela havia se tornado um exemplo de que a dignidade, a perseverança e o amor podem superar qualquer obstáculo. E essa foi a maior vitória de todas.